Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Jeremias, capítulo 33, vamos ler versículo 3, que diz assim: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amados, aqui o Senhor está nos convocando, a invocá-lo. Ele fala, invoca-me, invoca-me. Sabe por quê? Porque ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a minha voz e ele quer ouvir a sua voz. Então, invoque o Senhor. Mas ele não só fala que quer ouvir, a nossa voz, clama, nos chama, para invocá-lo, mas também ele faz uma promessa. Ele fala que vai nos responder. Fala, invoca-me e te responderei. Fala que nos responderá, que vai nos anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então, olha a importância, de invocarmos o Senhor. Olha a importância de orarmos. Precisamos aprender a orar, a clamar ao Senhor, a invocá-lo. A palavra do Senhor fala que aquele que invoca pelo nome dele será salvo. Então, às vezes, a gente fica sofrendo, passando tanta luta, tantas coisas, mas não clama pelo Senhor, não invoca o Senhor. E pode ser que hoje você esteja assim, se sentindo sozinho, desolado, com um tanto de coisas para fazer, sem saber o que fazer. E eu te convido, como o Senhor te convida nessa palavra, invocar o Senhor. Colocar diante do Senhor todas as suas preocupações, falar com Ele, ser sincero, falar tudo aquilo que está no seu coração, mostrar para Ele as suas dificuldades, as suas lutas, as suas guerras, pedir para Ele agir onde você não consegue agir, pedir para Ele fazer o milagre que você precisa, porque Ele fará. Aqui fala que se nós o invocarmos, Ele vai o quê? Nos responder, vai nos mostrar, vai nos atender. Muitas vezes queremos entender tudo antes de confiar no Senhor, mas Deus nos chama primeiro para a oração e para a confiança. Quando a gente ora e a gente clama e entrega nas mãos do Senhor, mostra o quê? Mostra confiança. Lá no Salmo também 37 fala isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Entrega. E a entrega é feita através do quê? Da oração. A palavra do Senhor também fala que muito vale em sua eficácia a oração do justo. O grande problema é que a maioria dos cristãos não oram, não tem vida de oração, não tem estilo de vida de oração, fica chateado, fica lamentando, conversa com um, conversa com outro, chora, xinga, murmura, mas não ora. E eu quero te falar isso com você nesta manhã. Troque a murmuração pela intercessão, troque a lamentação pela oração, e você vai ver a diferença que vai ser na sua vida, porque é o próprio Deus que fala isso aqui para nós. Invoca-me, invoca-me e eu te responderei. É ele que está falando isso. Invoca-me, eu te responderei. Anunciar-te-ei grandes coisas ocultas que você não sabe. Coisa que você não sabe. Você nem sabe, às vezes, como fazer, o que vai ser, mas ele te revela, não fala aqui? Que ele vai responder e vai anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então, vamos confiar no Senhor e vamos melhorar a nossa vida de oração. Amém? Existe um dizer que fala que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Amém? Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe o Brasil e as nações. Hoje, nosso 18º dia do jejum de Daniel.